Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é o dia 12 de agosto de 2020, agora são 9 horas da manhã, e eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Amém? Está no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Glória a Deus por esta palavra gloriosa que fala de um início onde Deus começa a trabalhar as promessas dele na vida das pessoas, de uma geração escolhida por ele para servir a ele. Depois que Adão pecou no Jardim do Éden e foi quebrada a promessa de Deus e o pecado entrou na terra, o pecado ele consumiu tanto a mente das pessoas que houve um momento em que Deus ele quis destruir a terra. E ele achou graça no coração de Noé e utilizou a família de Noé para fazer uma geração nova. E da vida de Noé e dos filhos de Noé, depois do dilúvio, ele fez uma nova geração que também pecou contra o Senhor e também desviou do propósito de Deus. É normal que nas próximas gerações, na minha geração, na geração dos meus filhos, alguns das nossas gerações, eles possam esquecer das promessas do Senhor. Mas Deus ele não esquece das suas promessas, ele continua trabalhando todos os dias. E aí, mais uma vez, o Senhor achou graça no coração de Abrão, e aí falou para ele assim: sai daí de onde você está morando e vai para uma terra que eu vou te dar. E pensa numa história que me deixa assim impactada, que é uma história que eu me espelho como uma referência para mim, que é uma geração que eu sempre falo, de uma geração louca por Jesus. Hoje, como é que eu posso explicar uma geração louca por Jesus? Porque às vezes a gente pensa que loucura é uma coisa ruim. E na verdade, loucura é aquilo que Deus quer, né? Não é a loucura mental. E sim, nós fazemos loucuras por Deus, fazemos loucuras pelo amor dele, fazemos loucuras pelo evangelho. E Deus procura pessoas loucas. Porque eu vou falar para você hoje, se na condição que nós conhecemos Abraão, que depois virou Abraão, e nós conhecemos e fala assim, que ele largou toda a família dele e falou: ah, Deus falou, eu vou. Ele pegou tudo que ele tinha e foi embora, num caminho que ele não sabia nem se ia dar certo ou não. Ele só foi pela fé. Ele foi movido pela fé. E Deus, ele quer nos mover pela fé todo o tempo. Abraão, ele foi movido pela fé, e foi a fé que fez com que ele levasse a família dele para uma terra que ele não conhecia, viveu como peregrino nessa terra, numa geração, ele não tinha filhos, e Deus falou assim: eu vou te dar uma geração, como que ele acreditava plenamente no Senhor, em tudo que o Senhor falava. E o que Deus desenhou para ele, o Senhor cumpriu, e eu acredito, na verdade eu tenho certeza absoluta de que Abraão nunca sonhou, nunca imaginou na sua vida que tudo o que os judeus são hoje seria da descendência dele. A história que Deus fez para ele foi muito, muito, muito maior do que ele mesmo esperava. Isso é maravilhoso, saber uma coisa dessa é maravilhoso. Saber que ele deu ouvidos ao que Deus falou, porque é loucura falar assim: ah, eu ouvi Deus falar. Porque se hoje uma pessoa
Chega assim, olha, Deus falou para mim ir embora, e eu não tenho casa, vou viver peregrino numa terra, vou pegar meus filhos, minha mulher, vou embora. Vai todo mundo, inclusive os crentes mais consagrados no Senhor, vão falar assim: não, meu filho, mas como assim? Você vai passar fome, você vai passar necessidade, como você vai fazer com seus filhos? A mulher vai duvidar. Isso é loucura, é uma loucura mesmo. E o que Abraão fez foi dar ouvidos à voz de Deus. Eu acredito que as pessoas também devem ter falado para ele: meu filho, você vai, tem certeza? Vai, tudo bem, né? Mas cuidado lá, né? O medo. E ele veio de uma geração que é da geração do 100, né? Que é uma geração da promessa. Porém, ainda assim, os pais dele e o avô dele idolatraram, adoraram outros deuses. Mas ele não corrompeu o coração dele, ele continuou confiando no Senhor. E o Senhor acreditou em Abraão, desenhou uma história para ele. Abraão abraçou a voz do Senhor e foi viver o milagre de Deus. Deus, quando prometeu a Abraão que daria uma geração, chegou um momento que Abraão balançou um pouco, porque ele falou assim: e agora, Deus? Tudo bem, o Senhor está falando que vai me dar filhos, vai me dar uma geração, mas eu estou vendo que tudo que o Senhor me deu até agora, porque Deus na caminhada de Abraão, Deus deu muito dinheiro, deu muitos bens para ele, mas ele não tinha para quem deixar, ele não tinha uma geração, não tinha filhos. E aí Deus falou assim: não, filho, fica tranquilo que vai vir de você a geração, vai vir de você a minha promessa. E aí, na sua velhice, Deus deu Isaac para ele. Às vezes, isso eu falo para mim mesmo, nós estamos esperando uma promessa do Senhor há muito tempo. Nesse domingo agora que passou, o Senhor ele falou lindamente comigo lá na casa do Senhor, onde Deus me mostrou através da palavra que não importa quantos anos você esteja esperando a bênção, que você esteja esperando a promessa se cumprir. Foi pregado lá no domingo agora sobre a mulher do fluxo de sangue que estava aguardando ser curada por 12 anos. Ela passou por um processo de enfermidade durante 12 anos. E falou também do homem paralítico do tanque de Betesda, que ele ficava aguardando quando o anjo vinha mover as águas. O primeiro que se jogasse naquelas águas seriam curados. E aí ele ficou ali por 38 anos, aguardando a promessa do Senhor se cumprir na vida dele. E Deus cumpriu 38 anos depois. Para Deus não importa o tempo, não importa a quantidade de palavras contrárias que falaram para você desistir e pensar que não vai acontecer. Porque o Senhor ele vai cumprir no tempo dele, não é no nosso tempo. Às vezes a gente já está esperando há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos e ainda não aconteceu o milagre, né? Não milagre, não é que não aconteceu nada, mas não aconteceu o milagre que nós esperávamos. Para Abraão, não era a riqueza que ele queria, não era a fartura de bens que ele tinha, não era ter conquistado a terra que Deus levou ele, mostrando para ele tudo que Deus daria. Ele queria um filho. Deus abençoou ele em todas as coisas, mas ainda faltava uma coisa, que era o que ele mais queria, que era o filho. Ele queria ser pai, ele queria ter o benefício de ter um filho vindo da mulher dele, porque depois ele teve um filho com a egípcia, Agar, que foi o Ismael, mas a egípcia não era a esposa dele, ele queria um filho dela, ele queria um filho da Sarai. E aí Deus olhou para ele e falou assim: não, filho, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila, de você mesmo, é dela mesmo que vai vir a promessa. E Deus ele não precisa que nós venhamos intermediar e tentar resolver o problema da promessa para nós mesmos, né? Porque o Abraão ele tentou falar assim: ah, Deus vai fazer. A Sarai olhou para ele e falou assim: olha, se Deus falou, então vamos dar um jeitinho de resolver a promessa, né? Vamos fazer com que a promessa de Deus se cumpra. Em vez de nós esperarmos Deus fazer, vamos nós fazer. Aí ela arrumou um jeitinho lá e mandou o Abraão se deitar com a egípcia.
Agar e gerar um filho para que a promessa se cumprisse. Quando na verdade Deus ele não precisa de nós para cumprir a promessa, ele cumpre porque ele quer, na hora que ele quer, não é porque nós precisamos intermediar e fazer o trabalho de Deus. Ele trabalha do jeito dele. E quando ele, na sua velhice, com 100 anos, a sua esposa, com muito idosa, já não tinha mais o ciclo menstrual, ela engravidou e cumpriu a promessa, eles não acreditavam mais. Mas mesmo assim, Deus cumpriu. E através da vida de Abraão, através da vida do Isaac, através da vida de Jacó, o Senhor ele foi desenhando a história até vir Jesus. Jesus veio de Davi. E o Senhor ele pegou pessoas como Abraão, pessoas como Noé, ele pegou uma pessoa como Davi, que são pessoas loucas por Jesus, loucas por Deus, né? Porque naquela época eles não conheciam Jesus. São pessoas que eram loucas pela palavra, eram loucas por Deus, e elas acreditavam e a fé delas movia montanhas, fazia com que o impossível acontecesse na vida delas. Eu espero que você acredite e tenha fé, porque a fé, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê e é as coisas que se esperam. Você acreditar naquilo que ainda vai acontecer, acreditar que vai acontecer, porque é a vontade de Deus na sua vida, é o propósito da palavra. Que o Senhor ele venha atingir o seu coração com tanta fé, que a fé ela possa crescer no seu coração na data de hoje tão grandemente, que você possa voltar a acreditar no milagre de Deus, que você possa voltar a acreditar que Deus ainda tem aquela promessa que ele te fez há anos atrás e que essa promessa vai se cumprir. Eu não sei o que é que você está pedindo a Deus, eu não sei o que é que você deseja no seu coração que você acha impossível. Porque para Abraão e para Sara era impossível ter filho naquela idade, era impossível que dele viesse uma geração tão grande, uma nação santa escolhida por Deus. Era impossível, eu tenho certeza absoluta de que até nos seus maiores sonhos, até nos maiores desejos do coração de Abraão, não tinha o sonho que Deus desenhou para ele. Hoje eu vivo os sonhos de Deus e eu acredito que Deus ele pode me dar muito mais, mas eu sou uma pessoa realizada por ter a minha família. Eu queria muito, muito, muito a vida inteira, toda a minha vida eu queria ser mãe. Eu queria ter um casamento próspero, porque eu vim de uma família onde a minha avó, ela não teve um marido para cuidar dela. A minha mãe, quando eu tinha 9 anos, o meu pai faleceu e ela não conseguiu casar de novo para que eu tivesse pelo menos um padrasto decente para cuidar de mim. Até hoje a minha mãe não casou novamente. E o meu medo era que eu vivesse a mesma história da minha avó e da minha mãe. Elas são infelizes? Não são. Mas eu queria e eu quero, na verdade, viver com meu esposo até a nossa velhice. Um dos critérios, quando eu casei com meu esposo, eu falava para ele, quando a gente namorava ainda, eu falava para ele assim: você promete que vai ficar comigo até você ficar bem velhinho, bem velhinho? E ele falava: prometo. Eu falava: você tem certeza? Porque Deus está ouvindo. E vai ter que cumprir, não vai ter jeito. Você não pode me abandonar antes de você ficar bem velhinho. E a gente morrer bem velhinho. Porque eu não queria sentir a sensação de ser uma mulher que tenha que cuidar dos seus filhos sozinha. Eu não queria passar por isso. Porque eu conheço a história e eu vivi na minha pele essa história. Eu fui a filha criada sem pai. Eu fui a neta criada sem um avô para poder abraçar, para ele me contar histórias. Então, assim, eu espero de verdade que você possa viver a sua história, que você possa sonhar sonhos e colocar esses sonhos diante de Deus e colocar os seus projetos. Se caso você ainda não tenha uma história, não tenha desenhado algo para você, se caso você não tenha ainda um objetivo, desenhe uma história. Peça para Deus te ajudar a desenhar a sua história, a desenhar um projeto de vida para você. O meu sonho de pequenininha, desde criança, sempre foi ser mãe, sempre foi ter filhos. Eu queria 4 filhos. Hoje eu tenho muito mais do que 4. Deus, ele me abençoou, me deu filhos gerados na minha barriga 4, mas ele me deu outros filhos de adoção.
eu tenho a Andressa, eu tenho o Lucas, eu tenho a Carol, eu tenho muitos outros filhos que eu adotei para mim, que eles têm mãe, eles têm uma família, mas eles estão no meu coração como meus filhos adotivos. E eu acredito que o Senhor ele vai me dar muitos mais filhos para mim abraçar, para me cuidar, para me orar, para eu poder ajudar, porque é isso que Deus nos dá. Assim como ele deu uma geração para Abraão e ele desenhou a história de Abraão, eu também quero essa loucura. Eu quero ouvir a voz de Deus e ir. O Senhor um dia desenhou para mim que eu iria pelas nações e eu pegaria aviões, eu, pe- eu pegaria aviões e viajaria pelos cantos da terra para levar a palavra dele. O Senhor, ele falou através de profetas na minha vida que eu seria uma missionária. Eu nunca imaginei ser uma missionária. Eu nunca desenhei essa história para mim. Mas eu quero viver a história de Deus, eu quero viver o projeto dele, eu não quero viver o meu. Porque eu aprendi na Bíblia que os planos de Deus e o projeto dele é muito maior do que o que eu tenho. Eu posso ir ali na Praia Grande. Hoje, malemar, se eu for na Praia Grande, eu tenho dinheiro para almoçar. Mas eu creio que Deus pode me fazer muito mais na minha vida do que eu mesmo acredito que possa acontecer. Então, eu quero viver como Abraão, viver pela fé. Que o que Deus falar para mim fazer, eu fazer. E eu peço todos os dias para que Deus venha renovar essa fé no meu coração. Hoje eu tenho muita fé. Eu tenho tanta fé, que eu oro acreditando que vai acontecer, mesmo quando tudo diz que não. E eu acredito ainda que Deus tem muito mais para fazer na minha vida. O meu sonho, o meu projeto, Deus já fez. Ele me deu. Ele me deu a minha família, ele me deu uma casa. Tantas pessoas querem uma casa para morar e tantas pessoas não têm condições. E se eu falar para você, eu tinha condições de comprar uma casa, mentira, mas Deus me deu. Ele me deu uma casa. E antes dele me dar uma casa, veio uma profeta do Senhor na casa, eu estava na igreja, lá na Castro Alves, e eu estava orando a Deus, chorando muito pelo meu sofrimento, das coisas que eu já passei na vida. Eu estava chorando muito, porque naquela época eu estava passando por uma prova muito grande. E aí a profeta veio e falou assim: olha, Deus está colocando uma chave nas suas mãos hoje. E eu não sei se é carro ou se é casa, mas que Deus está te dando hoje um presente. E aí eu falei para Deus assim: Senhor, eu não tenho carro e eu não tenho casa, mas se essa chave pudesse ser de uma casa, eu te agradeço de verdade, porque eu preciso de uma casa. Eu morava numa, eu morava numa invasão. Eu morava naquela época num lugar onde não era meu. Não era meu e eu tinha certeza que lá não iria vingar, não iria virar meu. Eu não conseguiria ganhar aquela terra para mim. E morar numa invasão quando você já tem marido e filho é muito difícil, porque você precisa dar um teto para o seu filho. E aí Deus me deu aquela chave na minha mão e eu abracei aquela chave e passou, acho que 3 anos depois, eu estava na minha casa. E eu moro nela já há 17 anos. Há 17 anos eu moro nessa casa e quando eu olho eu falo, Deus me deu uma casa onde eu posso colocar 4 carros na garagem. Uma casa onde eu posso construir aqui, se eu quiser, casa para todos os meus filhos. Eu posso construir cômodos e alugar. É uma casa, a casa em si ela era pequena, agora ela está maior porque eu construí, mas o terreno que Deus me deu e as coisas que Deus já fez por mim nesse tempo foi muito grande. Então Deus ele não deu só a família, ele me deu a provisão para manter a minha família. Tem um pastor que ele falava algo que eu sempre abracei muito e eu sempre vivi de acordo com essa palavra, que ele falava assim: quando Deus dá a visão, ele dá a provisão. E ele proveu todas as coisas para mim, todos os meios. Através da fé, de viver acreditando na promessa do Senhor, eu desenhei uma história para mim onde eu queria muito, muito fazer uma faculdade. Mas se eu falar para você, eu tinha dinheiro, condições para pagar um curso superior, eu não tinha. Eu não tinha dinheiro para ter a minha faculdade. Eu era mãe de 3 filhos, porque eu não tinha a Ana Júlia ainda.
eu era mãe de 3 filhos, eu tinha um trabalho onde eu ganhava um salário mínimo e mal dava para a gente se sustentar. A nossa condição de vida era muito baixa. E aí o Senhor, ele me deu uma estratégia. Eu comecei a estudar. Voltei a estudar, né? Porque eu já tinha parado em 2001. Eu tinha terminado o ensino médio. E eu só tinha o ensino médio. Em 2010, Deus me deu a estratégia 9 anos depois para eu começar a estudar. Então, eu comecei a pegar livros, eu comecei a voltar na internet e cavocar coisas que eu não lembrava mais. E aí eu comecei a estudar e comecei a fazer o Enem. Eu fiz o Enem uma vez, eu não consegui. Eu fiz o Enem 2 vezes, eu não consegui. E aí eu fiz um propósito na igreja, entrei com esse propósito na igreja, e aí eu fiz o Enem terceira vez. E quando eu entreguei esse propósito na igreja, 2 dias depois eu consegui o meu curso superior. Eu não paguei a faculdade, eu não paguei a condução, eu não paguei a minha carteirinha de contadora, porque tudo Deus me deu. O Senhor, ele proveu tudo, tudo, tudo. Eu não sabia como que as coisas estavam acontecendo. Lá no curso superior, como eu era bolsista, não podia reprovar. Se eu reprovasse, eu perdia o direito à minha bolsa de estudos. Todos não, mentira, mas a maioria dos meus amigos tiveram que fazer DP, tiveram que voltar em outras matérias, porque no semestre, às vezes, você não se dá bem em alguma coisa, você reprova. Eu não tinha esse direito, eu não podia. Então, sempre nos pés do Senhor, Senhor, o Senhor me deu esse curso, o Senhor me deu essa faculdade, é o meu sonho sendo realizado. Eu quero muito essa faculdade, que o Senhor possa me ajudar. E Deus me ajudou, eu não reprovei nenhum semestre, eu consegui fazer todo o curso, eu não paguei nenhum semestre, eu não paguei nem a condução para ir à faculdade, o Senhor me deu. E quando teve que tirar a carteirinha de contadora, eu me formei como contadora. Quando eu fui tirar a minha carteirinha de contadora, o Senhor, ele preparou também, porque quem tinha renda baixa e tinha Bolsa Família, porque a minha renda era tão baixa que eu tinha direito a Bolsa Família, e Deus me abençoou muito com o Bolsa Família naquela época. Quem tinha o Bolsa Família podia se inscrever para fazer a prova gratuitamente. Eu me inscrevi, não paguei nada pela prova. Eu fiz um teste, na verdade, porque a gente, nessa prova, somente 25% das pessoas que fazem a prova para contador passam. Aí eu falei, como eu ainda estou estudando, e quando você está no último ano, eles deixam você fazer a prova. Se você passar, você só pode tirar a carteirinha depois que terminar. Aí eu peguei e falei, vou fazer agora para ver como que é essa prova. E aí depois, se eu não passar, eu tento quando eu terminar a faculdade. E eu fui fazer a prova como um teste. E aí eu consegui não pagar os 130, acho que era quase R$ 130, eu não lembro agora o certo valor. Mas eu não tinha. E aí Deus me deu essa oportunidade de ter esse benefício da gratuidade. Eu fui lá, fiz a prova, estudei muito antes. E eu espero que você entenda que para Deus fazer um milagre precisa da sua boa vontade também. Então, para me conseguir a bolsa de estudos, não foi eu sentada no sofá assistindo novela, não foi eu sentada no sofá esperando acontecer. Eu estudei, eu busquei. E o Senhor foi abrindo portas através do meu esforço. E isso é muito importante deixar claro. E aí eu comecei a estudar muito, 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 muito para fazer aquela prova. Eu falei, eu quero estudar e eu quero ver como que funciona. E eu tinha certeza de que eu não passaria. E eu fui e fiz a prova. Eu passei. Da minha sala, de todos os que fizeram, só eu e mais 2 pessoas passaram. É uma prova realmente muito difícil e o Senhor, ele me deu essa bênção. Louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor, ele me deu. A faculdade, me deu o lanche, me deu a condução e me deu a carteirinha também. Eu não paguei nada. Porque quando Deus dá a visão, ele dá a provisão. Quando Deus deu a visão para Abraão, ele não falou para Abraão que Abraão passaria fome. Mas o Abraão saiu na incerteza daquilo que ele iria enfrentar lá na frente. O Abraão, ele viveu momentos muito difíceis de ter que lidar até com guerras. Ele teve que livrar o Ló de momentos difíceis que o Ló se meteu, que era o sobrinho dele. Mas ele não desistiu da promessa do Senhor na vida dele. Amém? Que você possa abraçar essa palavra, que essa palavra possa chegar ao seu coração,
que as promessas do Senhor, se você não tem ainda desejos e sonhos que você possa ter, se Deus já fez promessas e se você já tem sonhos e eles ainda não se cumpriram, que você venha ter fé e colocar todos esses desejos e esses sonhos da sua vida nos pés do Senhor, no coração, no seu coração e no joelho, no momento de oração. Que você venha abençoar outras pessoas através dessa palavra, que você possa divulgar essa palavra, que ela venha ser enviada a pessoas que necessitam ouvir as promessas do Senhor. Que você possa viver o sobrenatural de Deus. Mas para viver o sobrenatural, você precisa entender que você precisa ser movido por fé. É fé. Abacuque, que foi a palavra que eu preguei na data de ontem, Abacuque, ele foi um homem movido pela fé. E foi o primeiro que disse no Velho Testamento da necessidade da fé. Abraão, ele viveu pela fé, mas aquele que falou que precisava ter fé no Velho Testamento foi Abacuque. Então, que você venha viver através da fé, que você possa entregar todas as suas esperanças nos pés do Senhor, no altar do Senhor, que Deus venha conceder a você muitos mais sonhos e promessas e que a palavra do Senhor possa alcançar o seu coração da maneira como alcançou o meu e que você possa também fazer parte dessa geração louca por Jesus, dessa geração louca pela palavra do Senhor, que você possa fazer parte dessa geração louca. Porque quando nós nos entregamos e queremos viver uma loucura, Deus mostra que a loucura é a melhor coisa. Na minha igreja, é uma igreja muito silenciosa. É uma igreja onde as pessoas amam dar glória a Deus, mas eles falam assim, glória a Deus, e acabou. E eu sou muito pentecostal, eu cresci no meio pentecostal. Eu vivi em várias igrejas pentecostais, onde o reteté era muito forte. E às vezes eu ficava intimidada dentro da minha igreja por glorificar a Deus, porque minha família fala muito alto. Minha família, quando tá todo mundo junto, você pensa que tá brigando, mas não é, tá só conversando. Eu falo alto por natureza. Então, não é porque eu falo alto que os irmãos têm que falar, mas não é porque os irmãos falam baixo que eu tenho que me recolher. Em alguns momentos eu me sentia retraída, eu falava assim, nossa, parece que eu quero me exibir e só eu quero dar glória a Deus dentro da igreja. Até que Deus falou assim, não, filha, cada um é usado da sua maneira, fica tranquila. E eu comecei a adorar ao Senhor do meu jeito. Eu não me importo se o irmão não está glorificando, porque às vezes no seu íntimo ele está. Eu não sei o que ele está adorando a Deus, como ele está entregando o culto dele, mas quando eu estou na casa do Senhor, eu estou entregando o meu. E a minha preocupação é com a minha adoração, porque eu quero chamar a atenção de Deus, assim como Zaqueu chamou a atenção de Deus. Assim como a mulher do fluxo de sangue conseguiu chamar a atenção de Jesus naquele momento em que ela simplesmente tocou nas vestes dele, porque ela tinha tanta fé. Ela tinha tanta fé que ela poderia ser curada através do que ela ouviu falar de Jesus, que ela falou, se eu só tocar na roupa dele, eu posso ser curada. Através de tudo que ela passou, de toda a medicina que ela viveu, as coisas contrárias, as palavras contrárias de que ela não tinha mais, estava desenganada pelos médicos que não havia cura para ela, ela ouviu falar que existia um Jesus que curava, e ela falou assim, a fé dela foi tão grande que ela falou no seu íntimo, se eu só tocar na veste dela, ela acreditava tanto na santidade de Jesus, porque ela sabia que até a veste dele era santa. E ela sabia que se ela só tocasse, ela seria curada. Que essa fé que existiu na mulher do fluxo de sangue, que essa fé que existiu na vida de Abraão, que essa fé que existiu na vida de Davi, possa alcançar o seu coração e você possa vir conhecer esse Deus, conhecer esse Jesus maravilhoso e se entregar diante de Deus com fé e viver pela fé. Vivendo pela fé, você vai viver o sobrenatural, vai viver as maravilhas. E quando Deus faz mais alguma coisa, quando eu falo algo para Deus e Deus me responde, eu falo, Deus, só o Senhor para conhecer, só o Senhor para me atender como o Senhor me atende. E eu sou muito grata a Deus, porque hoje o Senhor tem me usado para alcançar corações, para levar a palavra dele e tudo que ele tem me ensinado para passar adiante. E que essa palavra possa alcançar o seu coração, amém? Um beijo, que Deus venha abençoar a sua vida muito e muito e muito. Que você venha ser canal de bênção de Deus também nessa terra.
Use a sua vida para levar o evangelho para outras pessoas, tá bom? Que você venha entender a palavra, leia todos os dias, para que você possa aprender cada dia mais. E através da sua vida, você também ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até a próxima.